A maçonaria é religião. É uma religião e é a religião do governo dos Estados Unidos. A Constituição americana foi escrita colocando igreja e Estado separados. Nos Estados Unidos, igreja e Estado são separados, ao ponto de proibirem falar de Jesus nas escolas públicas, ao ponto de não permitirem orar na escola pública. Igreja e Estado separados. Porém, o Estado americano, ele está separado da religião, mas não é de todas as religiões, ele está separado do cristianismo. O que é proibido pelo Estado é o cristianismo. Porém, a religião do Estado é a maçonaria. Esse é o ponto. Muitos entendem a maçonaria como sendo simplesmente uma sociedade secreta. Como todas e tantas existem, esta é mais uma. Não, esta não é mais uma. Esta é a religião do governo dos Estados Unidos, e os Estados Unidos, na profecia, parece cordeiro, porque o país é um país protestante, porém a voz que fala em nome da nação é voz de dragão, porque a maçonaria adora um Deus que não é o Deus criador dos céus e da terra. Qual é o Deus da maçonaria? O bode. De onde a maçonaria tirou o símbolo para si mesma, para o seu Deus? A maçonaria é uma religião construída em cima da Bíblia. Alguém perguntou para mim se a maçonaria era bíblica. Eu disse, é bíblica. Por que é bíblica? Porque a Bíblia fala do reino das trevas e do reino da luz. A Bíblia fala que existia um bode representando Jesus, que era morto, e com o sangue deste bode era feita a purificação do santuário. Mas a Bíblia também fala que existia um bode representando Satanás, que não era morto, bode Azazel. Portanto, Satanás pegou o bode para ser o símbolo dele. E a cabeça do bode está em cima da Casa Branca. Essa é a estrela de 5 pontas, estão vendo? Só que na cidade de Washington, a estrela de 5 pontas não foi feita com lápis, ela foi feita com avenidas. As avenidas grandes colocam uma estrela de 5 pontas em cima da Casa Branca, e a parte de baixo que você está vendo, exatamente a boca do bode, está em cima da Casa Branca, mostrando que a voz da nação é do dragão. Está claro isso, meu querido irmão? Este é o Deus da maçonaria, chamado Baphomet. Tem um Deus, o Deus da maçonaria tem um nome bíblico. Esse não é o nome bíblico. Nós vamos ver daqui a pouco qual é o nome bíblico do Deus da maçonaria, porque eles extraíram da Bíblia nomes e símbolos para o Deus deles. Baphomet era o Deus na Cabala. Cabala, o cabalismo judaico, adora Baphomet. Os templários, quando se uniram, foram para a Terra Santa e entraram em comunicação com a Cabala judaica, eles começaram também a adorar Baphomet, os templários, que era uma das ordens do Vaticano. E Baphomet então se tornou o Deus da maçonaria. Baphomet é um Deus chamado Deus dos chifres, com cabeça de bode, seios de mulher e região genital de homem, masculina. É uma mistura do sexo feminino e sexo masculino. Na maçonaria, aqueles que podem ter relações sexuais com homens e mulheres, eles são perfeitos. Porque o Deus da maçonaria é um Deus que tem os 2 sexos. E então eles defendem, por isso o lesbianismo e o homossexualismo está crescendo assustadoramente nos Estados Unidos, com apoio do governo, porque é uma religião maçônica, e eles defendem aqueles que possuem sexo com ambos os sexos. Aí está, queridos. Os presidentes dos Estados Unidos, na sua maioria, 90% deles, foram maçons. George Washington, Thomas Jefferson, James Buchanan, James Garfield, Warren Harding, Andrew Jackson, William McKinley, James Monroe, James Polk, Theodore Roosevelt, Franklin Roosevelt, seu vice Henry Wallace, William Taft, Harry Truman, Dwight Eisenhower, Lyndon Johnson, Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan, George Bush pai, George Bush filho, Barack Obama. Todos maçons. O presidente dos Estados Unidos, quando assume no dia da sua posse,
ele faz um juramento diante do público, colocando as mãos em cima de uma Bíblia, e as pessoas dizem, vejam só como este país é um país cristão. O presidente faz o seu juramento em cima de uma Bíblia, mas, queridos irmãos, lembrem-se que este país é um país de aparência, parece cristão, mas a Bíblia é maçônica. É Bíblia maçônica. É a mesma Bíblia que George Washington, o primeiro presidente, fez o seu juramento, e ela fica guardada em New York. Em New York, fica guardada na loja maçônica esta Bíblia sobre a qual George Washington fez o seu juramento. E quando é a posse do presidente, esta Bíblia é trazida de Nova York para Washington, para que o presidente faça o seu juramento, colocando a mão sobre a mesma Bíblia. Parece cordeiro, mas é dragão. O anjo do abismo é o Deus da maçonaria. Em Apocalipse capítulo 9, verso 11, diz que o nome dele é Abaddon. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 9, verso 11, e você vai encontrar o nome bíblico para o Deus da maçonaria. Eu estava fazendo este sermão na cidade de Manaus, e estava assistindo ali um amigo chamado Lázaro, e no final do sermão, ao me cumprimentar na saída, ele disse, pastor, eu sou maçom, e eu sabia que o nome do Deus da maçonaria é Abaddon, isso eu já sei, mas eu não sabia que Abaddon é Satanás. Eu não sabia que Abaddon é Satanás, eu sabia que era o nome do Deus da maçonaria, mas hoje eu descobri que eu estou adorando Satanás. Queridos, Abaddon, o Deus da destruição, a cidade de Washington tem grandes símbolos maçônicos. Por todos os Estados Unidos você vai encontrar grandes símbolos maçônicos. Na frente da Catedral da Basílica de São Pedro, em Roma, no Vaticano, existe um obelisco. Na frente do Capitólio americano existe também o quê? Um obelisco. Obelisco, obelisco. Na cidade de Roma existem 13 obeliscos. Na cidade de Washington existe o maior obelisco do mundo. Esse é o maior obelisco do mundo. Construído em homenagem a George Washington. Mas representa o deus Osíris, Deus egípcio, Deus Sol egípcio Osíris. Esse é o maior monumento fálico do mundo. Monumento ao falo é monumento ao órgão sexual masculino. Se você for ao dicionário, você vai descobrir que monumento ao falo é monumento ao órgão sexual masculino. Este é o maior, homenageando o Deus da maçonaria, o Deus egípcio, chamado Deus Sol. O Pentágono é outro monumento maçônico, é um talismã de guerra, o Pentágono americano. A Estátua da Liberdade é o maior trote da humanidade. Todas as pessoas que vão visitar Nova York querem visitar a Estátua da Liberdade, mas ela não é a Estátua da Liberdade. Ela é a estátua da deusa da razão. Mas se falarem que é a estátua da deusa da razão, ninguém vai querer visitar, porque somente os maçons gostariam de ir. Então eles chamam de estátua da liberdade, mas é a deusa da razão. Lembram-se durante a Revolução Francesa, 1789, que eles destronaram Deus da nação francesa? Lembram-se que eles queimaram as Bíblias e carregaram uma prostituta pelas ruas de Paris e entronizaram esta prostituta na Catedral de Notre Dame, chamando-a de a deusa da razão? Pois bem, eles fizeram cópias da deusa da razão e espalharam por toda a Europa. Cópias pequenas, mas para os Estados Unidos, eles fizeram uma cópia gigantesca da deusa da razão. O escultor desta estátua, maçom, quem arcou com todas as despesas foi a loja maçônica de Paris. E então deram como presente à nação americana. Você pode ver na nota de dólar, nós temos o grande selo dos Estados Unidos, que é também o grande selo dos maçons. O selo da maçonaria é o selo dos Estados Unidos. 1782, o selo dos maçons foi votado para ser o selo dos Estados Unidos, em 1782, e entrou para a nota de dólar no ano de 1935. E o sonho americano, Novus Ordo Seclorum, é o sonho também dos jesuítas e do Vaticano. Queridos, aí está
Esta pirâmide inacabada, ela vai ser terminada quando a